Oi, gente, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. O desafio é definir o direito administrativo. Parece simples, né? Mas olha, a história mostra que é bem complexo. A gente está com um material aqui, um caderno de questões, que explora as várias escolas, os critérios que tentaram dar um contorno para esse ramo do direito e como a doutrina brasileira vê isso hoje. Nossa missão aqui é desempacotar essas ideias, entender as tentativas que rolaram e como a gente chegou no conceito atual aqui no Brasil. Vamos lá? Vamos sim, é isso mesmo. A ideia do que é direito administrativo foi mudando junto com o próprio Estado moderno, né? Vamos dar uma olhada então nas principais escolas que tentaram responder, afinal, o que é esse tal de direito administrativo? Certo. E acho que um bom começo é a Escola do Serviço Público, lá da França. Ela sempre aparece, né? Sim, a École du Service Public. Ela ganhou força ali no fim do século XIX, comecinho do XX. Teve muita influência da jurisprudência, principalmente daquele caso famoso, o Arrêt Blanco, de 1873. Juristas importantes como o Duguit, o Gese, eles defendiam que o direito administrativo era basicamente o conjunto de regras sobre os serviços públicos. Quer dizer, aquelas atividades que o Estado faz para atender a necessidade de todo mundo sob um regime jurídico especial, diferente do direito comum. O foco era no pra quê, na finalidade de servir. Entendi. O foco era bem na finalidade mesmo, né? Servir ao público. Mas essa visão conseguia cobrir tudo que a administração pública faz? Fico pensando se não deixava coisa de fora. Pois é, essa foi a grande crítica. Era uma visão meio restrita. Por exemplo, e o poder de polícia? Aquela coisa de impor limites, fiscalizar, não é bem um serviço, no sentido clássico. E também a gestão dos bens do Estado, sabe? Ou as atividades de fomento, de incentivo, não se encaixavam direitinho ali. Sem contar que o Estado começou a intervir mais na economia, a delegar serviços para a iniciativa privada. Aí complicou usar só o serviço público como critério central. Ah, sim, faz sentido. Se o Estado faz mais coisa, a definição precisa acompanhar. E a outra escola francesa importante, aquela da Puissance Publique. Como era a ideia dela? Essa já olhava por outro ângulo. O foco era na autoridade do Estado, no poder de império, na tal puissance publique. A ideia central era tentar separar. Quando o Estado agia com superioridade, com prerrogativas, aí seria ato de império, regido pelo direito administrativo. E quando ele agia mais como um particular, em pé de igualdade, seria um ato de gestão, usando o direito privado comum. Parece uma divisão lógica no papel. Mas na prática isso funcionava? Como saber exatamente quando era um ato de império e quando era só gestão? Não ficava meio cinzento? Exatamente. Essa é a questão fascinante. Era muito difícil traçar essa linha na prática. O Estado moderno usa um monte de ferramentas, né? Inclusive instrumentos de direito privado para atingir fins públicos. Tanto que a própria escola do serviço público com o Duguit surgiu um pouco como reação a isso, sabe? Buscando um fundamento mais ligado à função social, ao serviço e menos só no poder puro do Estado. Foi um debate bem intenso. Interessante essa tensão. E além dessas duas grandes escolas francesas, o material menciona outras tentativas de definir o direito administrativo? Sim, várias. Teve o critério do poder executivo, que dizia que era o direito do executivo, mas, isso é limitado, né? Ignora a função administrativa que existe no legislativo, no judiciário. Teve o critério teleológico, focado nos fins do Estado. Mas aí era amplo demais, porque quase todo direito público visa algum fim estatal, né? Teve também o critério residual, tipo, direito administrativo é o que sobra, o que não é legislação nem jurisdição. Mas isso é super vago. E ainda um critério da atividade jurídica não contenciosa, olhando para a atuação concreta do Estado fora do processo judicial. Mas, de novo, nenhuma delas sozinha deu conta de explicar tudo. Nossa, quanta tentativa! Então, com toda essa variedade e as limitações de cada critério, como que a doutrina aqui no Brasil resolveu essa questão? Como a gente define direito administrativo hoje? A solução brasileira, digamos assim, foi ser mais sintética. Percebeu-se que o olhar só para o serviço era pouco. Olhar só para o poder era difícil de aplicar e ignorava a finalidade. Então, o que a doutrina brasileira contemporânea faz é adotar uma visão mais multifacetada.
O direito administrativo aqui é entendido como o conjunto de normas e princípios que regem a função administrativa. E essa função é exercida sobre um regime jurídico de direito público. Isso é a chave. Um regime especial, diferente do direito privado. Esse regime dá à administração certas prerrogativas, poderes especiais para agir em nome do interesse coletivo, mas, ao mesmo tempo, impõe limites, controles, garantias para os cidadãos. É um equilíbrio. Tudo isso é orientado por princípios próprios, como legalidade, impessoalidade, moralidade, e sempre buscando o interesse público, mas, claro, compatibilizando com os direitos fundamentais das pessoas. Ah, entendi. Então não é só o poder, nem só o serviço, mas a função exercida com regras próprias. Exato. E grandes nomes do nosso direito administrativo refletem isso. Pensa no L. Lopes Meirelles, na Maria Silvia Zanella de Pietro. Aliás, a de Pietro sempre lembra da importância histórica daquela lei francesa de 28 Pluvioso do ano 8 para organizar a máquina administrativa. Mas ela também reforça o Arrêt Blanco como um marco que consolidou a autonomia do direito administrativo, sabe? E o Celso Antônio Bandeira de Mello também. Cada um com suas palavras, mas a ideia central converge para essa visão mais complexa. Envolve órgãos, agentes, a atividade em si, a função administrativa e os fins públicos. Faz todo sentido. A realidade é complexa, a definição também precisava ser. Então, para resumir nossa conversa, a busca por uma definição única foi longa e mostrou que não era simples. A visão moderna no Brasil acaba combinando elementos, a função administrativa como centro, um regime jurídico próprio que dá poderes, mas também limita, e tudo guiado por princípios e pelo interesse público, equilibrado com direitos. É isso. Perfeito. É essa a ideia central. E fica aqui talvez uma provocação final, né? Se o direito administrativo reflete essa relação tensa entre Estado e sociedade, e essa relação não para de mudar, pensa em tecnologia, novas demandas sociais, o jeito como o Estado atua hoje. Como será que essas definições e, principalmente, esse equilíbrio delicado entre autoridade estatal e liberdade individual vão continuar se adaptando no futuro? Essa tensão não acaba, ela só se transforma.